Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática, com o seu professor de matemática favorito, professor Luiz Caraú. Tudo bem? Espero que sim. Bom pessoal, hoje o nosso vídeo, a nossa aula será sobre múltiplos, divisores e números primos, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, aquele velho pedido, aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui, perfeito? Pessoal, sem mais demora, então vamos começar a nossa aula, mas antes a chamada da querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar agora a nossa aula, né? Uma aula que tende a ser rápida, tá? Vamos ver aqui o tema de hoje, que é múltiplos e divisores de um número natural e números primos, tá? Vamos falar, né, bastante calma sobre cada um desses tópicos aí, perfeito? Muito bem. Então vamos começar com os múltiplos de um número natural, tá? Os múltiplos de um número natural tratam-se dos resultados do produto desse número por outros números naturais. Bom, então para a gente entender o conceito de múltiplos de um número natural, né? Vamos então aqui fazer uma recordação bem rápida do conjunto dos números naturais. Tá ali, ó. Conjunto dos números naturais, né? Começa com 0 e vai lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é infinito, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais tem início no 0 e continua infinitamente aumentando de uma em uma unidade, né? Para sempre ali, né? Possuindo infinitos elementos dentro desse conjunto. Tá bom? Então vamos usar então agora aqui o conceito de múltiplo para a gente ver os múltiplos de alguns números. Por exemplo, os múltiplos de 2. É muito simples. O conjunto dos múltiplos de 2 é o resultado da multiplicação do número 2 por cada um desses números que compõem o conjunto dos números naturais. Ou seja, os múltiplos de 2, ó, estão aqui. Eles são encontrados a partir de 2 vezes 0. 0 está aqui. 2 vezes 1. 2 está aqui. 2 vezes 2. 4 está aqui. 2 vezes 3. 6 está aqui. Você vai anotando, né? 2 vezes 4. 8. 2 vezes 5, 10. Aqui continua, né? 6, 7, 8, enfim. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E assim vai. Sempre vai ter mais um múltiplo, né? Porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Então o conjunto dos múltiplos também vai ser, né? Vai ser infinito por conta dessa característica do conjunto dos números naturais, tá? Então é bem simples, né? Os múltiplos de 2, para você encontrá-los, basta multiplicar o 2 por cada um dos elementos do conjunto dos números naturais. Se você quiser calcular os múltiplos de 6, por exemplo, né, no meu exemplo 2 aqui, múltiplos de 6, basta pegar o 6 e multiplicar por cada um dos elementos do conjunto dos números naturais. Então, os múltiplos de 6 estão ali, ó. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, aqui continua, né? 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, e assim vai indo, infinitamente, tá? Então, aqui é o conjunto dos múltiplos, ó, M6, múltiplos de 6, e aqui M2, que são os múltiplos de 2. Daqui a gente vai tirar, né, duas conclusões que eu vou escrever umas observações aqui, ó. Observação 1. O 0 é o menor múltiplo de qualquer número natural, tá? Então, sempre começa com o 0, ó. Primeiro múltiplo, tá, de qualquer número natural é o 0, ok? E observação 2, como eu já venho falando há um tempo, o conjunto dos múltiplos de um número natural é um conjunto infinito, né? Então, aqui, ó, os 3 pontinhos aqui indica que tem infinitos múltiplos ainda a serem escritos aqui em cada um dos exemplos, certo? Então, são conceitos bem simples, né? Esses de múltiplos aí que nós vimos aqui. Perfeito? Muito bem. Divisores agora. Divisores de um número natural.
Um número natural é divisor de outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero, ou seja, quando a divisão ela é exata, não deixa resto. Tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui, né? Os divisores de 12. Então aqui os divisores de 12. Você vai pensar nos números menores que 12 para ver se eles são divisíveis, né? Se eles conseguem dividir o 12 numa divisão exata. Por exemplo, 12 dividido por 1 é 12 e sobra 0. Então 1 é um divisor de 12. Tá? O 2, né? Será que o 2 é divisor de 12? Você testa, né? 12 dividido por 2 é 6, né? Então, e resto 0. Então, o 2 é divisor, tá? De 12. O 3. 3, se eu pegar 12 e dividir por 3, dá 4, sobra 0. Então, 3 é divisor de 12. Se eu pegar o 4, 12 dividido por 4 é 3, né? E resto 0. Então, 4 é divisor de 12. Aqui, ó, do 4 eu pulei para o 6. Por quê? Porque o 5 não serve, ó. 12 dividido por 5 dá 2 e sobra 2, né? Então, se deixou resto, no caso, 12 dividido por 5, o resto é 2, o 5 não pode entrar como divisor, porque o divisor tem que ser um número que você divida e o resto seja 0, né? Uma divisão exata. Então, eu não escrevo 5. O 6 serve, porque 12 dividido por 6 é 2 e sobra 0. Tem que sobrar 0. Foco aqui é no resto, né? E 12 dividido por 12, né? Dá 1 e sobra 0. Certo? Então, ó, esses daqui são os elementos que constituem os divisores de 12, ó, de 12. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Os divisores de 45. Então, vamos ver aqui, ó. Divisores de 45, ó. 1. Bom, 45 dividido por 1 é 45, sobra 0. Então, 1 também serve. Aqui eu não botei o 2, ó. Por quê? Porque se eu botasse o 2 aqui e fizesse 45 dividido por 2, daria 22 e sobraria 1. Não pode sobrar, né? O resto tem que ser 0, então 2 não serve. Já o 3 serve, porque 45 dividido por 3 é 15, né? E sobra 0. Então 3 entra. O 4 não serve, por isso que ele não está aqui, porque 45 dividido por 4 daria 11 e sobraria 1. Não pode sobrar, né? O 5 serve. Então, ó, 5, 45 dividido por 5 é 9, sobra 0. O 6 já não serve, porque 45 dividido por 6 vai deixar resto. O 7 também não serve, porque 45 dividido por 7 deixa resto. E você vai testando, né, um por um ali, até que você chega no 15. 45 dividido por 15 é 3, e sobra 0. Deu resto 0, então 15 serve. E por fim o 45 mesmo, né? Que é o próprio número. 45 dividido por 45 é 1 e sobra 0. Ok? Então você testa os números que são menores que esse número que você está analisando, tá? Para ver se deixa resto 0. Deixou resto 0, então ele é divisor. Só que aqui você tem que ir testando um por um, certo? À medida que você vai treinando, né, o pensamento de divisores, você consegue fazer isso mais rápido. Mas aqui para você que está começando, né, o esquema aqui para você que está começando é fazendo a divisão um por um mesmo até chegar no número que você está analisando. Ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo, ó. Divisores de 13. Quais são os divisores de 13? Ó, de 13, né? É apenas o 1 e o 13, ó. Porque se você pegar o 1, ó, 13 dividido por 1 é 13 e sobra 0. Se você tentar o 2, não está aqui porque não é divisor, né? Se você tentar o 2, 13 dividido por 2, vai deixar resto, né? Não vai ser resto 0. Se você tentar o 3, 13 dividido por 3, vai deixar resto. Se você pegar o 13 e tentar dividir por 4, 13 dividido por 4, vai deixar resto. Então, esses números todos não estão aqui porque deixam resto. O único número depois do 1, né, que vai ser possível dividir e encontrar resto 0 é o próprio 13. 13 dividido por 13 é 1 e resto é 0. Então, 13 entra. Então, aqui só entrou 1 e o 13. Ó. Só tem dois divisores o número 13. Tá? Isso daqui é uma característica dos chamados números primos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Só tem dois divisores. Ok? Antes da gente partir, então, para falar mais aprofundado sobre os primos, duas observações aqui com relação aos divisores.
O 1 é o menor divisor de qualquer número natural. Ó. Repara que o primeiro divisor é sempre 1. Ó. Todos os casos. Ó. Tá? Então, essa é a primeira observação. E o conjunto dos divisores de um número natural é um conjunto finito, ou seja, tem fim. Né? E o maior divisor é sempre o próprio número. Repare que o último divisor é sempre o próprio número. Ó. Dos divisores de 12, o último é o 12. Dos divisores de 45, o último é o 45. Dos divisores de 13, o último é o 13. Certo? Essas duas observações aqui são importantes também. Ok? Então, os divisores dão um pouquinho mais de trabalho, né? Que você tem que testar a divisão e ver se tem resto zero, né? Se tiver resto zero, aquele cara que você está dividindo é um divisor do número lá que você está trabalhando. Se deixar resto diferente de zero, então ele não é divisor daquele número que você está trabalhando. Certo? Muito bem. Vamos agora para o conceito de números primos. Números primos, tá aqui, ó. São números maiores que 1, 1 não é primo, tá? E que possuem apenas dois divisores, que são o número 1 e ele mesmo. É aquele caso do 13 que a gente viu no quadro anterior, mas vamos falar com mais detalhes agora, tá? Vamos ver um outro exemplo, né, para entender isso direitinho, ó. Número 7. O número 7 é primo, pois é divisível somente por 1 e por ele mesmo, ou seja, por 7. Tá? Observe que o 7 não é divisível por 2, ó, porque deixa resto. Né? Não é divisível por 3, porque também deixa resto, o resto não é zero. Se você dividir por 4, também deixa resto. Por 5 ou por 6, também deixa resto. Então, os divisores de 7, somente 1 e 7. Somente dois divisores, ó, 1 e ele mesmo. Quando um número só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, ele é chamado de número primo. Ok? Um exemplo 2 aqui, ó. O exemplo 2 é o número 13 que a gente viu ali no outro exemplo, né? O número 13 também é primo, pois é divisível somente por 1 e por ele mesmo, ou seja, por 13. Ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, até o 12. Não é. Tudo aqui, se você dividir, vai deixar um resto, né, diferente de zero. Então, ó, os divisores de 13 são somente 1 e 13. Então, como tem divisores somente 1 e ele mesmo, então esse número 13 é um número primo. Perfeito? Muito bem. Algumas observações. Observação número 1. O número 2 é o único número primo que é par. Ó, divisores de 2 é 1 e 2. Repara que o 7 é um número ímpar, o 13 é um número ímpar. Somente o 2 é um número que é par e é primo. É o único número primo que é par. Tá bom? Não tem outro. Perfeito? Muito bem. Essa é a primeira observação. Segunda observação, o conjunto dos números primos também é um conjunto infinito. Existem infinitos números primos, tá bom? Aqui a gente vai disponibilizar uma sequência dos 10 primeiros números primos, que são, né, os mais utilizados aqui no nosso curso e provavelmente os que você mais vai utilizar aí, né, daqui em diante e você estudar, desenvolver o seu estudo da matemática, né? Sequência dos 10 primeiros números naturais primos. Ó. O 2, que é o único par que é primo, né? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. São os 10 primeiros números primos. Tá bom? Legal. Lembrando que é um conjunto infinito. Tem infinitos primos, mas esses daí são os que provavelmente a gente deve utilizar mais aí, né? Provavelmente, né? Pode ser que a gente utilize mais outros números primos maiores mais para frente, mas começando com esses a gente já está com um bom início. Tá bom? Muito bem, pessoal. É somente isso, espero que tenha ficado joinha, tá bom? Tem uma listinha para vocês trabalharem, tá? Esses conceitos aí é importante fazer, tá? Para as próximas aulas. E estamos chegando ao final de mais uma aula e eu não posso deixar, né, de pedir aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. Mostre esse vídeo para todos os seus amigos. Vamos fazer o nosso canal matemático explodir aqui, cheio de seguidores, assim como é o seu nome. Perfeito? Muito bem, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.